Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora pelo evento e dizer que me sinto muito contente de poder compartilhar os resultados obtidos da minha tese de mestrado no evento da pós-graduação em que me insiro. Meu nome é Raquel Carvalho, sou orientada pela professora Mônica Cristina Toffoli Cadre e mestranda no programa de pós-graduação em biotecnologia pelo FMS. O título de minha tese de mestrado é a modulação dos parâmetros inflamatórios em vivo e in vitro por um inibidor de tripsina purificado de libidibia férrea. Gostaria então de iniciar essa apresentação passando por alguns aspectos da inflamação. A inflamação é um processo fisiológico que visa a eliminação de organismos invasores, bem como a restauração da homeostase no organismo. A inflamação é caracterizada por 5 sinais cardinais, ou seja, 5 sinais que facilitam a identificação do tecido inflamado. O primeiro sinal é o calor, ou seja, o aumento de temperatura no local inflamado, o rubor, que é a vermelhidão, o edema, que é o inchaço e o acúmulo de líquido intersticial, a dor e a perda de função, sendo esta irreversível. Os sinais cardinais são causados por processos vasculares e celulares. A vasodilatação causa o aumento do fluxo sanguíneo, o aumento da permeabilidade dos capilares causa, então, a liberação de fluido e o acúmulo de líquido intersticial. A quimiotaxia aumenta o recrutamento de leucócitos para o tecido inflamado e a resposta sistêmica resulta em febre e proliferação dos leucócitos. No entanto, esses processos vasculares e celulares, se desregulados, eles podem causar a cronificação do processo inflamatório, bem como doenças inflamatórias. Por isso, busca-se agentes inflamatórios e produtos naturais são de grande interesse, uma vez que os mesmos apresentam alta atividade biológica, diferentes atividades biológicas, e também são utilizados como modelos em designs de novos medicamentos, bem como de anti-inflamatórios. Destaco aqui, então, a árvore libidibia férrea, a qual é uma espécie endêmica e nativa do Brasil, ocorrendo nas regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste do país. Essa árvore, essa espécie, possui um extenso uso popular, sendo utilizada popularmente para enterocolite, que é a inflamação do trato digestório, feridas, contusões, alívio de tosse crônica e alívio de asma, bem como antitérmico e antidiarreico. Essa espécie está inserida na família botânica Fabaceae e na subfamília Caesalpinoideae. Ela também possui como nomes populares pau-ferro e jucá. Além disso, foi comprovado cientificamente que o caule possui ação anti-inflamatória, antinociceptiva e cicatrizante. Os frutos de libidibia férrea possuem ação anti-inflamatória e antinociceptiva e as sementes possuem ação nociceptiva. É importante frisar que os estudos que incluíam os frutos dessa espécie incluíam também as sementes, uma vez que as sementes estão inseridas dentro dos frutos. Para esta pesquisa, destaca-se então as sementes, uma vez que as sementes de espécies de Fabaceae possuem altas quantidades de inibidores de proteases. Esses inibidores de proteases já foram confirmados, alguns deles já foram confirmados cientificamente que eles possuem ação anti-inflamatória, reduzindo o edema em camundongos, inibindo a liberação de óxido nítrico e prostaglandina, reduzindo a liberação de substâncias pró-inflamatórias. O inibidor de protease das sementes de libidibia férrea, que a partir de agora será aqui tratado como LFTI, possui também ações biológicas também comprovadas, como fungicida, antimicrobiano e anticoagulante. Dessa forma, se o LFTI possui algumas ações biológicas confirmadas e inibidores de proteases purificados de sementes de outras espécies de Fabaceae possuem ação anti-inflamatória, será que o LFTI também possui ação anti-inflamatória? Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a resposta anti-inflamatória e antinociceptiva do inibidor de tripsina purificado das sementes de libidibia férrea em ensaios in vivo e in vitro. Para isso,
O LFTI foi obtido após a coleta de sementes no Arboreto de Leguminosas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Foi levado em consideração indivíduos com a maior quantidade de semente. O material biológico coletado foi registrado sob o seguinte número. Após a coleta, essas sementes foram trituradas e submetidas à purificação do inibidor e, posteriormente, inseridas em colunas de Cefadex para eluição de proteínas. Em métodos in vivo e in vitro, foram utilizados animais camundongos musmúsculos da linhagem suis machos. Esses animais foram provenientes do Biotério Central da FMS, e essa pesquisa obteve aprovação do Conselho de Ética no Uso de Animais da UFMS sobre os seguintes números de protocolo. A partir de agora, apresentarei o método, bem como o resultado logo em seguida do respectivo método. O primeiro método foi a determinação do influxo leucocitário peritoneal, em que os animais foram pré-tratados subcutaneamente em 3 doses de LFTI e 30 minutos após foi feita a injeção de carragenina 1% intraperitoneal. O exudato peritoneal dos camundongos foi coletado e as células foram contadas e posteriormente foi feita a contagem diferencial entre células mononucleares e células polimorfonucleares. Dessa forma, o LFTI inibiu em todas as doses testadas o recrutamento de leucócitos totais para o peritônio dos animais, inibiu apenas na dose de 3 mg por quilo células mononucleares e inibiu de forma dose-dependente polimorfonucleares recrutados ao peritônio dos animais, sendo este, então, o resultado mais interessante para a gente, uma vez que polimorfonucleares são as primeiras células a serem recrutadas numa inflamação aguda. Assim, a dose de 3 mg por quilo foi a escolhida para posteriores metodologias, uma vez que é a dose intermediária e que se parece estatisticamente com o anti-inflamatório padrão utilizado, que é a dexametasona. A partir do exudato peritoneal coletado na metodologia anterior, foi feita a quantificação de nitrato, o qual é um produto do óxido nítrico. Dessa forma, o LFTI inibiu o nitrato no exudato peritoneal de camundongos em 53%. Na determinação da permeabilidade vascular, os animais foram pré-tratados e após 30 minutos foi feita a injeção de ácido acético intraperitoneal nestes camundongos. Os resultados são apresentados como a quantificação de azul de Evans no exudato peritoneal desses camundongos. O LFTI inibiu a permeabilidade vascular em 49,7%. Para a desgranulação de mastócitos, os animais foram pré-tratados e após 30 minutos a desgranulação foi estimulada com o composto 4880 injetado intraperitoneal. Foi feita a contagem de células de mastócitos e os quais foram diferenciados em granulados e não desgranulados, sendo considerados os desgranulados aqueles que apresentavam de 10 a mais grânulos ao seu redor. O LFTI não inibiu a desgranulação de mastócitos. No método de edema de pata, os animais foram pré-tratados e após 30 minutos eles receberam carragenina em sua pata traseira direita. Na pata traseira esquerda foi administrado salina e esses animais, o edema de pata, foi quantificado através de pletismômetro digital. O edema foi quantificado com a diferença entre a pata esquerda e a pata direita. Dessa forma, o LFTI inibiu o edema de pata em camundongo suis nos tempos de 60, 120 e 240 minutos após a aplicação do estímulo, que é a carragenina. Na contorção abdominal, os animais foram pré-tratados em 3 diferentes doses e essa contorção foi induzida por ácido acético, sendo este a primeira metodologia utilizada para o teste de antinocicepção do LFTI. A contorção abdominal foi feita pela contagem de quantas contorções os animais tinham dentro de 30 minutos.
Neste método, o LFTI não inibiu a contorção abdominal. Assim, para comprovar esse resultado obtido, foi feito um segundo teste de antinocicepção, que foi o teste de formalina. Os animais, então, foram pré-tratados e foi injetado intraplantar a formalina a 1,2%. O teste de formalina ele é dividido em duas fases. A primeira fase consta como a dor neurogênica, que vai de 0 a 5 minutos após a aplicação do estímulo formalina. A segunda fase é a de dor inflamatória, que é de 15 a 30 minutos após o estímulo formalina. Para este método, o LFTI inibiu a primeira fase do teste de formalina, que é a dor neurogênica, em 46,1%, mas não inibiu a segunda fase do teste de formalina de dor inflamatória. Para os métodos in vitro, os macrófagos foram obtidos a partir da injeção intraperitoneal de tioglicolato 3% e as células foram coletadas e ressuspensas em RPMI. O primeiro método in vitro testado foi a de viabilidade celular, em que as células foram incubadas com LFTI, posteriormente com MTT, o qual foi removido e adicionado a solução de Lise. A viabilidade foi lida em leitor de ELISA. Nossos resultados mostram que o LFTI manteve viável as células nas 3 concentrações testadas. Por conta disso, foi escolhida a concentração intermediária de 50 microgramas por ml para os seguintes métodos in vitro. O segundo teste in vitro, segundo método in vitro, foi a adesão de macrófagos peritoneais, em que as células foram incubadas com LFTI e após a fixação foi adicionada a solução de cristal violeta. Foi feita então a leitura em leitor de ELISA e o LFTI inibiu a adesão de macrófagos peritoneais em 49,4%. Por fim, na produção de água oxigenada por macrófagos peritoneais, as células foram incubadas com LFTI, a reação foi interrompida e a leitura foi feita em leitor de ELISA, sendo a concentração de água oxigenada comparada com uma curva padrão. Assim, o LFTI inibiu em 48,4% a produção de água oxigenada por macrófagos peritoneais. Dessa forma, então, o LFTI inibiu o recrutamento de leucócitos ao peritônio de animais, a produção de óxido nítrico, a permeabilidade vascular, a primeira fase do teste de formalina e o edema de pata em camundongos suís, bem como o LFTI também manteve viáveis as células, inibiu a adesão de leucócitos e inibiu a liberação de mediadores inflamatórios. Assim, podemos concluir que nossos resultados mostram pela primeira vez que o LFTI possui efeitos anti-inflamatórios e inibidor da dor neurogênica. Muito obrigada!